Vamos voltando então, dentro del lado oculto, a estudar misticismo y magia. Vou contar uma de minhas experiências místicas. Não é a primeira especificamente, já que as experiências místicas se foram acumulando no correr de minha vida, como la de muitos de vocês devem ter passado por experiências de mediunidade, de telepatia, de percepções, intuições. Quando jovem, estudei livros que me levavam a perceber ou tentar entender melhor fenômenos que em minha época eram considerados fenômenos parapsicológicos, metafísicos, coisas nesse sentido, espirituais. Mas os livros nos trazem informações, mas é muito difícil, através de um livro, você ter ou adquirir uma experiência mística. Você se predispõe a ela. Você empieza a perceber que existem coisas que extrapolam o limite da racionalidade e o que algum nível de ciência nos quer impor. Os limites que se impõem à mente e ao cérebro humano, assim como o seu espírito e a sua alma. Digamos que durante 3, 4 anos fiquei estudando coisas místicas, espirituais. Um dia decidi largar meu trabalho, que trabalhava em um banco. Durante 3 anos e meio trabalhei num banco, só que sentia que não era um serviço que tivesse a ver comigo, eu queria servir de outra maneira. E os estudos místicos me prepararam e me fizeram aprofundizar estudos naquela época de grafologia. Então vamos falar sobre minha primeira experiência em um consultório, quando eu iniciei meu consultório, a primeira consulta. É interessante porque eu desenvolvi uma série de testes grafológicos que naquela época eram... A grafologia era uma ciência importante. Hoje quase que ninguém a estuda, ou a vê, ou analisa. Hoje o e-mail e o WhatsApp e as mensagens foram substituindo as cartas escritas à mão, digamos assim. Então, a grafologia ficou para trás na história do conhecimento da mente humana, da personalidade e de muitos métodos de análise grafológicos intuitivos que eu estudei durante anos, de cursos a respeito, e hoje ficou para trás. Mas, naquela época, através da grafologia, eu tinha desenvolvido uma sensibilidade e uma intuição notável sobre a assinatura das pessoas, os tipos de letra, escritas. Então, desenvolvi uma série de testes e me animei, depois que saí do meu trabalho, a dizer, bom, vou começar a atender um consultório, tentar ajudar as pessoas através da análise da escrita. E naquela época, vocês têm que pensar que muitas pessoas tinham cartas, contratos escritos à mão, ideias, projetos, principalmente cartas, não? Cartas amorosas, cartas da Europa que vinham, mulheres que se comunicavam. É decir, a grafologia dava para fazer infinidade de estudos que hoje ficam nos e-mails. Mas naquela época, através da carta, uno podia perceber o que a outra pessoa estava realmente pensando ou sentindo, não só o que estava escrevendo. Então, decidi montar um consultório. Tinha uma amiga que me ofereceu seu escritório na sua casa, o que para mim foi notável, porque não tinha recursos para adquirir um consultório, etc. E fiquei emocionado, mas a vez fiquei tenso, ansioso. Não é fácil vocês iniciar um consultório com um estudo teórico de grafologia e um estudo de mística sobre as percepções que uno pode ter sobre a escrita e os rabiscos que a pessoa pode fazer. E é uma responsabilidade. Uma coisa é fazer práticas com amigos, grupos, pessoas conhecidas, e outra coisa é você atender uma pessoa que vai pagar uma consulta e
isso me gerava uma cobrança e uma ansiedade muito grande. O interessante é que de noite digo, bom, vou meditar, relaxei, prendi uma vela, vou pensar que tenho que estar bem, tenho que estar seguro, não posso sentir-me fragilizado, tenho que atender essa pessoa e passar uma imagem de força, firmeza, segurança. Então, claro, naquela época eu era muito jovem, tinha 21 anos, e deixei a barba, fumava um cachimbo, toda aquela aparência de um parapsicólogo novo, muito novo. Mas a pessoa que se ia atender comigo era também uma pessoa jovem, tinha 22 anos ou 23, e já tinha marcado ao outro dia para as 9:30 da manhã. Então digo, tá, vou meditar, vou me concentrar, vou relaxar bem, entrar em um estado de percepção para amanhã estar pronto para minha primeira consulta. Bom, não conseguia dormir, porque a ansiedade, vou atender, não posso errar, tenho que falar o certo, tenho que sentir. Entrei em um estado enorme de ansiedade, até que depois de madrugada consegui dormir algo. De repente eu me vi no escritório, batem na porta, abro, era a consulta, pedi que passasse, que se sentasse, tinha um cafezinho, fui a servir, de repente batem na porta novamente, e era meu mestre que eu tinha naquela época, que era quem me ensinava as técnicas místicas para perceber através da grafologia a problemática da pessoa. Aí eu fiquei fascinado. Nossa, o que está acontecendo? Jorge, esta jovem que tu vas atender, ela tem um problema grave porque ela está apaixonada por um homem que não está mais aqui, que se quer casar com ela, mas ela tem medo de largar a família, largar o pai, largar a casa, largar o trabalho que ela tem e ir embora junto com ele para a Espanha. Em realidade, o que ela te vai consultar é justamente o que ela deve fazer. Mas ela não vai te dizer isso. Puxa, então, Rabi, vem e me diz tudo isso. E agora vou lá e vou dizer a ela isso, mas eu não posso dizer isso porque não se encaixa. Tenho que ver o que ela me traz. De repente me despierto e isso era um sonho. Bom, que estranho, pensei. Que sonho, uma ansiedade. Aí, claro, uma ansiedade, um sonho, o maestro aparece e me diz todo o problema da moça. Tá, tudo bem. Fui de manhã cedo, fui lá, preparei um café para mim, tá? De repente batem na porta, abro e era a mesma mulher do sonho, que eu fiquei extasiado porque se estava repetindo, decir, eu tinha percebido de noite algo que estava acontecendo exatamente igual como tinha visto no sonho, a roupa dela, o rosto dela, e o problema dela devia ser o mesmo. Claro, la faço passar ao escritório, vou preparar um cafezinho para ela, mas o mestre não bateu na porta. Eu entrei e estava fazendo os testes, pedindo para que ela fizesse assinatura, e ela começou a tirar da bolsa uma carta que ela tinha. E eu não aguentei mais, não podia, estava com uma ansiedade enorme. Digo, olha, essa carta é de teu namorado que não está aqui. Ele quer que tu vai com ele para a Espanha, deixes tua família, ele já faz um ano que te está esperando e esta me parece que é a última vez que ele escreve para ti. A mulher caiu em lágrimas, se emocionou, evidente. Eu também fiquei emocionado. Por um lado, com medo de se o que eu estava falando era real ou era uma fantasia, um delírio, uma resposta inconsciente a uma ansiedade que eu tinha, mas era exatamente o que estava passando com ela. Bom, essa foi minha primeira experiência de consultório. Graças a essa experiência, essa menina me mandou, não sei, uns 20 clientes e aí comecei com o meu consultório de grafologia no início. Foi uma experiência interessante, mas naquela época eu tinha aquela ideia, aquela mania
de querer integrar a ciência e a mística, querer convencer as pessoas que detrás da mística existia algo que poderia ser analisado e que poderia ser repetido. Passaram muitos anos até eu entender que a ciência e a mística não podem se unir tão facilmente. Em realidade, a experiência mística não é algo que você pode ter lendo um livro. Em meu caso, em especial, não veio juntamente com uma ideia de meditar, entrar em um estado alfa, relaxar para ter uma percepção melhor. Em realidade, quando se trata de minha experiência mística particular, eu percebo coisas quando estou em um alto estado de ansiedade. Quando a pessoa que se aproxima num consultório tem uma enfermidade incurável ou um negócio que está perdendo, ou se está separando de alguém, está sofrendo enormemente, e essa ansiedade leva a que haja uma hipersensibilidade de querer perceber, querer descobrir, querer encontrar essa projeção, que vai acontecer comigo, a pessoa pensa, e eu junto com ela, o que vai acontecer com ela? E de repente essa ansiedade produz uma hipersensibilidade que aumenta os sentidos, a intuição, a percepção fora do tempo. Então, quando vemos livros que dizem que a pessoa tem que entrar no estado alfa, em meu caso isso não serviu para nada, sempre foi altos estados de ansiedade. Alta tensão, quando mais tensão, mais consigo perceber. Mas temos que entender também, como eu digo, que podemos ler 10 livros, 20 livros sobre estados alterados de consciência, misticismo, vidência, clareaudiência, mediunidade. Em realidade, nunca entendi essa experiência, porque no sonho aparecia meu mestre. Eu, no princípio, quis entender. Foi algo mediúnico, me comuniquei com meu mestre se comunicou comigo, tive uma resposta vinda disto, daquilo, do outro. Em princípio, nós todos, os místicos, queremos entender e compartilhar através do entendimento e da racionalidade com outras pessoas essa experiência. Essa experiência nunca se repetiu de forma igual. Foi uma experiência e depois outra e outra e outra e outra e outra, totalmente diferentes umas das outras. Na charla anterior eu estava comentando com vocês que teve um momento em minhas experiências de regressão com as pessoas que eu parei. E parei justamente por isso, porque eu queria encontrar a razão. Sempre procurando uma razão, algo lógico, algo talvez como Freud quis fazer com o psicoanálise, encontrar a origem das neuroses. Eu queria ver se essa sensibilidade, essas percepções, esses fenômenos podiam ser replicados, ensinados, dados a outras pessoas para que eles pudessem repetir a mesma experiência. Em realidade, a experiência mística tem que ser vivenciada. Você tem que passar, tem que se atirar dentro de sua alma e procurar lá na profundidade de sua alma e de seu espírito aquela pérola, aquela joia, que ela surge de uma forma absolutamente irracional. Não existe um livro que nos ensine isso. Vocês podem, tenho que fazer isto. Sim, mas tem que ter o momento certo. A experiência mística se gera numa condição de um momento. Não é sentar e dizer, vou ver o que vai acontecer ou o que está acontecendo com outra pessoa. Tem que haver um desejo, uma comunhão, uma unidade, um desejo de ajudar essa pessoa. E essas coisas é um somatório de fatores que nunca vão ser quantificados ou qualificados para serem analisados em termos de ciência. A mística não pode ser analisada através de um método científico. Tem que ser vivenciada e experimentada. Se não pode ser analisada, não quer dizer que não existe. Não é um método científico a única fórmula de encontrar conhecimento. O conhecimento pode chegar a nós através da experiência intuitiva e a experiência mística, de uma forma direta e não de uma forma absolutamente racional. O cérebro tem qualidades assombrosas.
Los estados alterados de conciencia pueden ser adquiridos, pero existe una condición. Eu entrei a procurar a regressão e, como falo, naquela época, 2 de cada 3 pessoas que eu atendia entravam em um estado místico de perder consciência e poder falar em outras línguas, viajar no tempo. Foram anos, 10 anos de experiência de regressão que me levaram aqui, a um vácuo absoluto. Sim, porque na realidade as experiências que eu vi, que todos os homens que eu levava em uma regressão, em outras vidas eram homens. Todas as mulheres que eu atendi, que foram dezenas, em outras vidas eram mulheres. E quando escuto alguém, não, porque o homem evolui através de sua vida, de sua existência, sendo homem, depois sendo mulheres. Eu não vi isso nas experiências que eu tive. Todo o que eu queria era encontrar uma razão para esse processo de existência e dessa evolução espiritual, que em alguma medida eu achava que era o mais importante, porque a evolução se dá igual, independente das religiões. Então, se a alma encarna e ela evolui através de um processo de adquirir conhecimento, passando por a vida vegetal, animal, ser humano, sexos diferentes, isso tem uma certa lógica. Eu queria acreditar nisso, mas a experiência mística que eu tive não me mostrou isso. Então, todos os livros que tinha lido sobre uma coisa, o que um dizia, o que outro dizia, na realidade, em minha experiência científica, chamemos a experiência mística que eu vivenciei, não a que eu li, a que eu fiz, a que eu consegui através de meu desejo de levar essas pessoas através do tempo, me levou a perceber coisas diferentes do que os livros e muitos conceitos espiritualistas nos falam. Por isso, estou querendo passar a vocês algo que os deixe livres, totalmente livres de qualquer dogma, conceito ou ideologia. Aprofundem o desejo de saber e de conhecer. Creen em suas próprias experiências e descubram suas verdades, porque todas essas verdades nos libertam, nos permitem encontrar o verdadeiro sentido de nossa existência e de nosso caminho. Não é só ter uma profissão, trabalhar, poder sobreviver em termos financeiros, o que nos vai levar a uma realização. É importante você conhecer aquilo que está oculto detrás de nós mesmos. Então, minha intenção é mostrar uma série de coisas que fazem parte do meu próprio processo evolutivo e vou ir dando, digamos assim, experiências de meditação, técnicas que eu desenvolvi através de estados alterados de consciência, fórmulas para fazer terapias, é decir, tudo o que eu considero importante para você se animar a se atirar nesse imenso, infinito oceano do misticismo e da magia. A magia é todo aquilo que não compreendemos e que eu desejo não compreender. No momento que racionalizamos algo, é como dizer, bom, agora entendo o amor, é todo fruto de um processo químico. Não. O amor não é só fruto de um processo químico. O processo químico é consequência de um profundo sentimento, absolutamente irracional. Então, nos vemos na próxima. Um abraço a todos.